Olá pessoal, hoje eu resolvi fazer a nossa gravação, né? Hoje 29 de maio de 2020, daqui diretamente da minha mesa, por conta dessas mudanças que ontem a Câmara aprovou a medida provisória, mas houveram algumas mudanças que eu reputo significativas e eu vou comentar seguindo aqui um roteiro que ficou muito bem escrito na reportagem do G1. Ele diz o seguinte, que a Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira, ontem, a medida provisória que permitiu às empresas reduzirem salários e também a suspensão dos contratos de trabalho. O relator na Câmara, isso foi bastante criticado pelo governo, foi o deputado Orlando Silva, que é do PCdoB. E aí ele fez algumas alterações que foram aprovadas. Que alterações foram essas? Ora, a primeira alteração eu pontuei aqui de mais significativa. A primeira coisa é que, na medida provisória original, até 3 salários mínimos, R$ 3.135, não era necessário se fazer acordo com o sindicato, bastava o acordo individual entre o empregado e o empregador. Agora, com essa alteração e que foi aprovada na Câmara, temos que ressalvar que ainda vai para o Senado, mas foi aprovado esse texto, o texto original foi modificado, ele criou um teto de até 2 salários mínimos. Então, a partir do salário de R$ 2.090, o empregado não pode firmar um acordo individual com seu empregador. Será necessária a presença do sindicato. Bem, aqui é a primeira crítica que eu faço, tá? O deputado Orlando Silva até pontuou, dizendo que isso aí fortalecia os acordos coletivos. Eu faço uma crítica severa quanto a isso, porque isso vai gerar demissão. Não tenho a menor dúvida. Isso vai gerar demissão. Se o sindicato não tiver acessível, não tiver sensível também, acessível e sensível, a assinar um acordo e permitir que isso seja feito, a suspensão de contrato e a redução, eu não tenho a menor dúvida que o empregador vai optar pela rescisão do contrato. Isso aconteceu daqueles 10 dias de liminar do ministro Lewandowski, que eu inclusive escrevi um artigo dizendo que a liminar do Lewandowski do ministro Ricardo Lewandowski, causou muitas demissões por conta da insegurança. Então, ao invés de reduzir, deveria ter ampliado. Por quê? Primeiro, não vejo necessidade de participação do sindicato, porque o empregado não está sofrendo nenhum prejuízo. Ele está com o emprego garantido, tem uma estabilidade, está recebendo proporcional à jornada, ainda vai receber um complemento do governo. Então não tem prejuízo. Qual é o prejuízo? Então por isso que eu não vejo a necessidade de participação no sindicato. Mas continuando, então fica essa crítica aqui, tem coisa mais grave. A questão da gestante, eu acho que foi uma boa medida. Ele diz que a estabilidade nos casos da gestante, pelo período de suspensão ou de redução, 2 meses ou 3 meses, será contado depois do fim da estabilidade gestacional dela. Tudo bem, eu acho que isso poderia ser paralelo, mas pelo menos se criou aí uma definição, não deixou na insegurança jurídica. Pessoas com deficiência, veja que coisa, e aí eu vou abrir aspas, sorrateira. Em caso de suspensão do contrato de trabalho de pessoas com deficiência, o texto permite que o segurado acumule o benefício e prestação continuada com o recebimento do benefício emergencial. Até aí tudo bem. O texto ainda proíbe, aqui caixa alta, eu faço um alerta, a demissão sem justa causa de pessoas com deficiência durante o período de calamidade pública. Ora, isso aqui é o braço ideológico do PCdoB, querendo trazer para esse texto a Convenção 158 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que quer impor que só se pode rescindir contrato de trabalho por justa causa. Então se cria uma estabilidade eterna. Ele aqui linkou a pessoa com deficiência, mas é um precedente terrível que se abre. Jamais a Câmara poderia ter aprovado um texto desse, porque isso é contra a Constituição Federal e contra a sagrada liberdade de contratar e de demitir, lógico, pagando uma indenização por parte do empregador. Então é preciso que isso seja divulgado amplamente nos meios de comunicação por conta desse precedente. As outras coisas eu vejo de forma positiva. A desoneração de até 17 setores da economia, o empréstimo consignado do trabalhador que estiver nessa situação de benefício emergencial, ele terá 90 dias de
de carência para pagar, isso foi muito positivo, e a possibilidade do governo federal estender, enquanto durar a pandemia, enquanto durar o estado de calamidade, até 31 de dezembro desse ano, os efeitos dessa medida provisória que se tornará lei. Então, isso sem precisar de mais autorização do Congresso. Isso foi muito positivo, porque o governo, inclusive, poderá fazer isso em relação a trabalhadores específicos, de setores que estão sofrendo mais, a exemplo do setor aéreo e da hotelaria. Por fim, eu acho que foi muito positivo, mas existe esse precedente de forma altamente perigosa e danosa, que é essa história aí de dar uma garantia, uma estabilidade, mesmo que provisória dentro da pandemia, mas proibindo a demissão sem justa causa. Isso não existe no Brasil, é a primeira vez que eu vejo algo similar passando pela Câmara. É isso aí. Um forte abraço para todos e tchau.